Humilhada como empregada pela própria filha, Carmen encontrou documentos escondidos na gaveta. O que ela descobriu depois vai te deixar sem chão. Aos 68 anos, Carmen Santos acordava todos os dias às 5 da manhã para preparar o café da manhã da família da filha. Suas mãos, calejadas pelo trabalho de décadas como faxineira, tremiam ligeiramente enquanto lavava a louça na pia da cozinha da mansão em Alphaville. Era uma ironia amarga da vida que havia criado Patrícia sozinha depois que o marido morreu em um acidente de trabalho, quando a menina tinha apenas 8 anos, agora fosse tratada como uma simples empregada doméstica na própria casa da filha. Patrícia havia se formado em medicina, especializado-se em cardiologia e construído uma carreira brilhante. Mas junto com o sucesso profissional, veio uma frieza que Carmen não conseguia entender. A filha que um dia correu para seus braços quando tinha pesadelos, agora mal olhava em seus olhos quando dava ordens sobre a limpeza da casa. Durante anos, Carmen engoliu a humilhação em silêncio, acreditando que pelo menos estava perto da filha e dos netos, mesmo que fosse apenas como a avó que fazia faxina e cuidava da casa. A mansão de 2.000 metros quadrados onde Patrícia morava com o marido, doutor Roberto, também médico, e os 2 filhos adolescentes, era um palácio comparado à pequena casa onde Carmen havia criado a filha no bairro do Capão Redondo. Era ali que Patrícia havia estudado, sob a luz de uma única lâmpada na mesa da cozinha, enquanto Carmen trabalhava 3 empregos para pagar os estudos da menina. Agora, ironicamente, essa mesma filha parecia envergonhada das origens humildes e tratava a mãe como se fosse uma estranha que por acaso morava na dependência dos fundos da propriedade. Carmen dormia em um quartinho apertado ao lado da lavanderia, um espaço que mais parecia um depósito adaptado do que um lugar digno para uma pessoa viver. Suas poucas roupas ficavam em um armário de fórmica descascada, e ela tinha apenas uma pequena televisão antiga para fazer companhia nas noites solitárias. O contraste era gritante. Enquanto os quartos da família principal tinham suítes luxuosas, com banheiras de hidromassagem e closets enormes, Carmen dividia um banheiro minúsculo com a área de serviço. As manhãs começavam sempre da mesma forma. Carmen preparava o café da manhã elaborado que Patrícia exigia: suco de laranja natural, pães artesanais, geleia importada, queijos especiais e frutas cortadas em formatos perfeitos. Depois, acordava os netos, Rafael, de 16 anos, e Camila, de 14, para irem à escola. Era um dos poucos momentos do dia em que sentia algum carinho, pois os jovens ainda demonstravam afeto pela avó, mesmo que de forma discreta para não contrariar os pais. Rafael às vezes lhe dava um abraço rápido antes de sair, e Camila sempre agradecia baixinho pelo café da manhã. Esses pequenos gestos eram como raios de sol em dias nublados para Carmen, que guardava cada sorriso e cada palavra gentil como tesouros preciosos. No entanto, quando Patrícia estava por perto, os netos se comportavam de forma mais distante, claramente instruídos a manter uma certa formalidade com a avó que havia se tornado empregada. O ponto de virada na vida de Carmen começou em uma tarde de quinta-feira do mês de março, quando Patrícia recebeu visitas importantes em casa para um jantar de negócios. A filha estava particularmente nervosa porque estava tentando conseguir uma vaga em um hospital prestigioso de São Paulo, e os convidados eram médicos influentes que poderiam ajudá-la nessa empreitada. Durante toda a semana anterior, Patrícia havia dado ordens específicas sobre como a casa deveria estar impecável, como a comida deveria ser servida e, principalmente, como Carmen deveria se comportar. Mãe, hoje é muito importante para a minha carreira. Quero que você fique na cozinha e não apareça na sala de jantar. Se alguém perguntar quem você é, diga que é a empregada doméstica. Não mencione que é minha mãe.
Isso pode criar uma impressão errada sobre nossa família, disse Patrícia com um tom que gelou o sangue de Carmen. A velha senhora sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, mas apenas acenou com a cabeça, engolindo mais uma vez a dor da rejeição. Durante o jantar, Carmen ficou escondida na cozinha, ouvindo as gargalhadas e conversas animadas que vinham da sala de jantar. De vez em quando, tinha que entrar discretamente para retirar pratos ou servir algo, sempre de cabeça baixa e em silêncio, como se fosse invisível. Em um desses momentos, ouviu uma das convidadas elogiar a casa e perguntar sobre a decoração. Patrícia respondeu com orgulho sobre os móveis importados e obras de arte, mas quando a mesma pessoa comentou sobre como era bom ter uma empregada tão dedicada, Patrícia apenas disse: sim, é difícil encontrar alguém confiável nos dias de hoje. Esta já trabalha aqui há alguns anos. Carmen sentiu o coração se partir ao ouvir a filha se referir a ela como apenas esta, negando qualquer vínculo familiar. Naquele momento, algo dentro dela começou a se quebrar de forma irreversível. A humilhação já não era apenas sobre ser tratada como empregada, mas sobre ter sua própria existência negada pela pessoa que ela havia sacrificado toda a sua vida para criar e educar. Após o jantar, enquanto lavava a montanha de louça suja, Carmen não conseguia parar de pensar na situação em que sua vida havia se transformado. Como havia chegado àquele ponto? Como a menina doce que costumava fazer desenhos para ela no Dia das Mães havia se tornado essa mulher fria e calculista. As lágrimas caíam silenciosamente no rosto de Carmen enquanto esfregava os pratos caros, cada um valendo mais do que ela ganhava em um mês, nos tempos em que ainda trabalhava como faxineira em escritórios comerciais. A ironia da situação era cruel. Ela havia trabalhado incansavelmente para que a filha tivesse uma vida melhor. E agora que Patrícia havia conquistado tudo o que sonhara, Carmen havia se tornado um fardo, um lembrete indesejado de origens humildes que a filha queria esquecer. Era como se todo o amor, sacrifício e dedicação que ela havia investido na criação de Patrícia tivesse sido completamente apagado pelo sucesso e pela ambição desmedida. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Carmen ficou sentada em sua cama estreita, olhando para as poucas fotos que tinha guardado em uma pequena caixa de sapatos. Havia fotos de Patrícia criança, sorrindo nos braços da mãe, fotos da formatura no ensino médio, da entrada na faculdade de medicina, do casamento. Em todas elas, Carmen estava presente, sempre com um sorriso orgulhoso no rosto, sempre apoiando e comemorando as conquistas da filha. Mas agora, olhando para essas memórias, ela se perguntava se algum dia havia realmente conhecido a pessoa que Patrícia se tornara. A menina das fotos parecia uma estranha, comparada à mulher fria que agora mandava nela como se fosse uma empregada qualquer. Carmen segurou uma foto onde Patrícia, aos 10 anos, havia escrito no verso: para a melhor mãe do mundo, que sempre cuida de mim. Te amo muito. A caligrafia infantil contrastava drasticamente com a realidade atual, onde a mesma pessoa que havia escrito aquelas palavras carinhosas, agora a tratava como se fosse menos que nada. Era impossível para Carmen não se lembrar de todos os sacrifícios que havia feito ao longo dos anos. Trabalhar em 3 empregos simultâneos para pagar a escola particular de Patrícia, vender o único anel de casamento que tinha para comprar livros didáticos, passar noites em claro costurando roupas para outras pessoas para conseguir dinheiro extra para os cursinhos preparatórios. Havia épocas em que Carmen comia apenas arroz e feijão para que Patrícia pudesse ter uma alimentação nutritiva, adequada aos estudos intensos. Quando a menina quis fazer um curso de inglês caro, Carmen trabalhou fins de semana inteiros, limpando casas de família para conseguir pagar as mensalidades. Cada conquista de Patrícia havia sido construída sobre o suor e a dedicação incansável de uma mãe que nunca mediu esforços para ver a filha brilhar.
E agora, ironicamente, esse mesmo brilho ofuscava completamente a pessoa que havia tornado tudo possível. Como se Carmen fosse apenas um fantasma inconveniente de um passado que Patrícia preferia esquecer. A situação de Carmen piorou drasticamente na semana seguinte ao jantar fatídico. Patrícia, que havia conseguido uma boa impressão dos médicos influentes, decidiu que era hora de profissionalizar ainda mais a gestão da casa. Em uma manhã de segunda-feira, ela chamou Carmen para uma conversa formal na sala de estar, tratando-a como se fosse uma funcionária comum que precisava de uma avaliação de desempenho. Mãe, ou melhor, Carmen, preciso conversar com você sobre algumas mudanças na organização da casa, disse Patrícia, evitando cuidadosamente qualquer termo que pudesse soar carinhoso ou familiar. A frieza no tom era tão cortante que Carmen sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Patrícia estava sentada atrás de uma mesa de escritório improvisada, com uma pasta de documentos à frente, como se estivesse conduzindo uma reunião corporativa. A partir de agora, teremos horários mais rígidos e regras mais claras sobre suas responsabilidades. Também contratei uma empresa de limpeza profissional para os serviços mais pesados, então você ficará responsável apenas pela manutenção diária e pelos cuidados com as roupas da família. O que Patrícia não disse explicitamente, mas ficou claro nas entrelinhas, era que ela estava gradualmente reduzindo a importância de Carmen na casa, preparando o terreno para algo que ainda não havia verbalizado. A velha senhora percebeu que estava sendo substituída aos poucos, como uma peça defeituosa em uma máquina que precisava ser trocada. A empresa de limpeza chegaria 2 vezes por semana, assumindo as tarefas mais visíveis, enquanto Carmen ficaria relegada aos trabalhos mais básicos e invisíveis. Era uma estratégia cruel de humilhação progressiva, onde sua filha a estava tornando cada vez mais dispensável e irrelevante. Durante a conversa, Patrícia entregou a Carmen uma lista datilografada com horários, tarefas específicas e até mesmo um código de conduta, que incluía instruções sobre como se vestir, como se comportar quando houvesse visitas e como se dirigir aos membros da família. É importante manter a profissionalidade, disse Patrícia, como se estivesse falando com uma estranha e não com a mulher que havia lhe dado a vida. O documento que Carmen segurava em suas mãos trêmulas era a materialização de sua humilhação. Entre as regras absurdas, estava escrito que ela deveria usar sempre um avental durante o trabalho, que não poderia usar a sala de estar ou a varanda da casa em horário algum e que suas refeições deveriam ser feitas exclusivamente na cozinha, nunca na sala de jantar. Havia até mesmo uma cláusula sobre discrição familiar, que basicamente proibia Carmen de mencionar para qualquer pessoa que era mãe de Patrícia. A lista terminava com uma observação cruel. Em caso de descumprimento dessas regras, a permanência na propriedade será reavaliada. Era uma ameaça velada de despejo, disfarçada de regulamento trabalhista. Carmen leu cada linha sentindo seu coração se despedaçar um pouco mais. Como era possível que a menina que ela havia ninado, que havia ensinado a andar e a falar, que havia consolado durante pesadelos e defendido de qualquer problema, agora estivesse tratando-a com tamanha frieza e desrespeito? A transformação de Patrícia em uma pessoa irreconhecível era mais dolorosa do que qualquer humilhação externa que Carmen pudesse enfrentar. Nos dias que se seguiram, a nova rotina imposta por Patrícia tornou a vida de Carmen ainda mais isolada e solitária. Ela passou a usar o avental obrigatório, que a fazia se sentir como uma empregada uniformizada, perdendo ainda mais sua identidade como mãe e avó. Os momentos de interação com os netos se tornaram mais raros e formais, pois Patrícia havia instruído Rafael e Camila a tratarem a avó com mais distanciamento profissional. O menino, que antes dava abraços carinhosos, agora apenas acenou educadamente, e Camila parou de agradecer pelo café da manhã, evitando contato visual.
Era evidente que os adolescentes estavam desconfortáveis com a situação, mas não tinham coragem de contrariar a mãe. Carmen percebia o constrangimento nos olhos dos netos, e isso a entristecia ainda mais, pois sabia que eles estavam sendo forçados a participar da farsa cruel que Patrícia havia criado. A família que ela tanto amava estava sendo destruída por dentro, e ela se sentia como uma espectadora impotente de sua própria exclusão. A equipe de limpeza profissional contratada por Patrícia chegou na terça-feira seguinte, composta por 3 mulheres jovens e eficientes que assumiram todas as tarefas que antes eram de Carmen. Ironicamente, essas funcionárias eram tratadas com mais respeito e cortesia do que a própria mãe de Patrícia. Elas recebiam um salário justo, tinham horário de almoço definido e até mesmo ganharam direito a usar o banheiro social da casa, privilégio que havia sido negado a Carmen, que continuava usando apenas o banheiro de serviço. A coordenadora da equipe, uma mulher de cerca de 40 anos, chamada Rosângela, ficou visivelmente constrangida quando percebeu a situação estranha de Carmen na casa. "Desculpe, a senhora também trabalha aqui? Como devemos dividir as tarefas?" perguntou Rosângela com educação, sem saber que estava falando com a mãe da patroa. Carmen, seguindo as regras impostas pela filha, apenas respondeu que ficaria responsável por algumas tarefas específicas e que elas poderiam trabalhar normalmente. O constrangimento de Rosângela era evidente, pois ela percebia que havia algo muito errado naquela dinâmica familiar. Durante a semana, Carmen observava a diferença gritante entre como as funcionárias da limpeza eram tratadas e como ela própria era tratada pela filha. Patrícia cumprimentava a equipe educadamente, oferecia água e até mesmo perguntava sobre o bem-estar delas, demonstrando uma cortesia básica que nunca mais direcionava à própria mãe. Quando Rosângela precisou sair mais cedo em um dia por causa de um problema pessoal, Patrícia foi compreensiva e até se preocupou em saber se estava tudo bem. Enquanto isso, quando Carmen havia pedido para sair uma hora mais cedo no mês anterior para uma consulta médica, Patrícia havia feito cara feia e comentado sobre responsabilidades profissionais. A hipocrisia da situação era tão evidente que até mesmo Roberto, o marido de Patrícia, começou a fazer comentários desconfortáveis sobre o tratamento que a sogra recebia. "Patrícia, você não acha que está exagerando com sua mãe? Ela criou você com tanto sacrifício", disse ele em uma conversa que Carmen ouviu acidentalmente. A resposta de Patrícia foi cortante. "Roberto, você não entende. É preciso manter limites claros, senão ela vai querer mandar na nossa casa." A tensão na casa aumentou quando Camila, a neta de 14 anos, começou a questionar abertamente o tratamento que a avó recebia. Durante um almoço de domingo, ela perguntou à mãe por que a vovó não podia comer na mesa com a família como antes. Patrícia, visivelmente irritada com a pergunta da filha, respondeu de forma áspera: "Camila, as coisas mudaram. Agora temos uma organização diferente na casa e todos precisam respeitar isso." A adolescente, que havia herdado um pouco da personalidade forte da avó, não se contentou com a resposta evasiva. "Mas mãe, ela é a vovó, não uma empregada qualquer. Não entendo por que você está tratando ela assim." O silêncio constrangedor que se seguiu foi quebrado apenas pelo barulho dos talheres no prato. Roberto baixou os olhos. Rafael fingiu estar concentrado na comida e Patrícia fulminava a filha com o olhar. "Nós conversaremos sobre isso depois, Camila. Agora termine sua refeição em silêncio." A tensão era tão palpável que Carmen, que estava na cozinha preparando a sobremesa, sentiu o coração acelerar ao ouvir a defesa corajosa da neta. Naquela noite, Carmen ouviu uma discussão acalorada no quarto de Patrícia e Roberto. Embora não conseguisse distinguir todas as palavras, era claro que Roberto estava questionando o comportamento da esposa em relação à sogra. "Isso não está certo, Patrícia. Sua mãe não merece ser tratada assim. Ela sacrificou a vida inteira por você", dizia Roberto,
com um tom mais firme do que o usual. A resposta de Patrícia foi igualmente intensa. Você não viveu o que eu vivi, Roberto. Você não sabe como é crescer na pobreza, ter vergonha de onde vem, lutar para ser aceita em círculos que julgam pela aparência e origem. Eu trabalhei muito para chegar onde estou e não vou deixar nada nem ninguém atrapalhar meu futuro. A frieza nas palavras de Patrícia revelava a profundidade de sua transformação. Era como se ela visse a própria mãe como um obstáculo ao sucesso, um lembrete inconveniente de um passado que queria apagar completamente. Roberto tentou argumentar mais algumas vezes, mas Patrícia foi inflexível, deixando claro que o assunto estava encerrado e que ele deveria apoiá-la ou ficar quieto. A situação se tornou ainda mais tensa quando Carmen começou a desenvolver alguns problemas de saúde decorrentes do estresse emocional constante. Suas mãos tremiam mais do que o normal. Ela havia perdido peso visivelmente e dormia mal quase todas as noites. Em uma manhã, enquanto preparava o café da manhã, ela teve uma pequena tontura e precisou se apoiar no balcão da cozinha para não cair. Camila, que havia descido mais cedo para pegar um livro esquecido, presenciou o momento e correu para ajudar a avó. "Vovó, você está bem? Quer que eu chame a mamãe?" perguntou a menina com preocupação genuína. Carmen, não querendo causar mais problemas, apenas disse que estava um pouco cansada e que logo passaria. No entanto, Camila notou que a avó estava muito pálida e que suas mãos tremiam mais do que o usual. A adolescente ficou observando Carmen durante o resto da manhã, percebendo sinais de que algo não estava bem com a saúde da avó. Era evidente que o estresse e a tristeza estavam cobrando um preço físico de Carmen, mas Patrícia estava tão focada em manter sua encenação cruel que não percebia ou simplesmente escolhia ignorar o sofrimento da mãe. O ponto de ruptura chegou em uma tarde de sexta-feira do final de abril, quando Patrícia decidiu dar mais um passo em sua campanha de humilhação sistemática. Ela havia marcado uma reunião em casa com outros médicos para discutir a abertura de uma clínica particular, um projeto ambicioso que poderia catapultar sua carreira para um patamar ainda mais alto. A reunião aconteceria na sala de estar principal e Patrícia queria que tudo estivesse perfeito para impressionar os futuros sócios. Durante toda a semana, ela havia dado instruções específicas sobre limpeza, decoração e serviço. Mas na véspera do encontro, ela chamou Carmen para uma conversa que mudaria tudo. "Amanhã teremos pessoas muito importantes aqui e não posso correr o risco de qualquer constrangimento", disse Patrícia, caminhando de um lado para outro na sala como uma executiva ensaiando uma apresentação crucial. "Por isso decidi que você ficará no seu quarto durante toda a reunião. Não quero que apareça, não quero que saia de lá por motivo algum. A empresa de limpeza vai cuidar de tudo e eu mesma servirei os cafés e lanches." A ordem era clara. Carmen deveria se esconder como se fosse uma prisioneira em sua própria família. A humilhação atingiu um nível tão absurdo que até mesmo Roberto se sentiu obrigado a intervir diretamente. Naquela noite, ele procurou Carmen em seu quarto para se desculpar pelo comportamento da esposa. "Dona Carmen, eu queria que soubesse que não concordo com nada disso. A senhora é uma mulher digna e não merece ser tratada assim", disse ele, visivelmente constrangido e revoltado com a situação. Patrícia está obcecada com essa ideia de sucesso e status e perdeu completamente a noção do que é certo e errado. Eu já tentei conversar com ela várias vezes, mas ela não me escuta. Roberto confessou que estava considerando seriamente intervir de forma mais drástica, pois não conseguia mais conviver com a crueldade que presenciava diariamente. "Se eu pudesse, levaria a senhora para morar conosco em outro lugar, longe disso tudo", disse ele, referindo-se a ele e aos filhos. "Mas tenho medo de que Patrícia use as crianças como armas se eu me opuser abertamente a ela. Ela está cada vez mais controladora e manipuladora.
E conversa revelou que Roberto também era, em certa medida, vítima do comportamento autoritário de Patrícia, que havia se tornado uma pessoa obsessiva por controle e aparências. Na manhã da reunião fatídica, Carmen foi efetivamente confinada em seu quarto como uma prisioneira. Patrícia trancou a porta por fora e levou a chave, alegando que era para evitar mal-entendidos, caso Carmen esquecesse as instruções. A velha senhora ficou sentada na cama estreita, ouvindo os sons da casa, sendo preparada para os convidados importantes, sentindo-se como um animal enjaulado. O simbolismo da situação era devastador. A mulher que havia dedicado a vida inteira para dar liberdade e oportunidades à filha, agora estava literalmente presa por essa mesma filha. Durante as horas de confinamento, Carmen teve tempo para refletir profundamente sobre como havia chegado àquele ponto de degradação. Era possível que a menina doce e carinhosa que ela havia criado tivesse se transformado completamente naquela mulher cruel e calculista? Ou havia sinais que ela havia ignorado ao longo dos anos? Sinais de que Patrícia sempre teve uma tendência ao egoísmo que apenas se acentuou com o sucesso. As perguntas se multiplicavam em sua mente, mas as respostas pareciam cada vez mais dolorosas de aceitar. Enquanto estava trancada, Carmen começou a ouvir fragmentos da reunião que acontecia na sala de estar. As vozes eram altas e animadas, discutindo investimentos, contratos e oportunidades de negócio. Em determinado momento, ela ouviu Patrícia falar sobre sua trajetória profissional, mencionando os sacrifícios que havia feito para chegar onde estava, mas sem mencionar uma única vez a mãe que havia tornado tudo possível. Venho de uma família simples, mas sempre tive determinação para vencer na vida, disse Patrícia, reformulando completamente a história de sua infância para soar mais heróica e independente. Trabalhei desde jovem para pagar meus estudos e nunca dependi de ninguém para alcançar meus objetivos. A falsidade das palavras era tão gritante que Carmen sentiu náusea. Como era possível que Patrícia reescrevesse a história de forma tão descarada, apagando completamente todos os sacrifícios e esforços de uma mãe devotada? Era como se Carmen nunca tivesse existido, como se toda a sua dedicação e amor fossem apenas uma invenção de sua imaginação. A reunião se estendeu por toda a tarde e Carmen permaneceu trancada, sem água, sem comida e sem sequer poder usar o banheiro adequadamente. Quando finalmente ouviu os convidados se despedindo e saindo da casa, ela imaginou que logo seria libertada de seu confinamento. No entanto, Patrícia demorou mais de 1 hora para voltar ao quarto da mãe, e quando finalmente apareceu, estava radiante de satisfação. A reunião foi um sucesso absoluto, disse ela, destravando a porta como se estivesse fazendo um favor imenso. Os investidores ficaram impressionados com minha apresentação e com a organização da casa. Tudo saiu perfeito, justamente porque não houve interferências desnecessárias. A forma como Patrícia se referia à presença da própria mãe como interferência desnecessária foi a gota d'água que faltava. Carmen olhou para a filha com uma mistura de tristeza e decepção tão profunda que chegava às raias do desprezo. Patrícia, disse ela com uma voz mais firme do que havia usado em meses. Você não tem mais coração. Não sei que pessoa você se tornou, mas não é mais a filha que eu criei. A resposta de Patrícia foi ainda mais chocante do que Carmen esperava. Em vez de mostrar qualquer sinal de remorso ou autocrítica, ela atacou a mãe com uma frieza calculada. Mãe, você precisa entender que as coisas mudaram. Eu não sou mais aquela menina pobre que dependia de você para tudo. Agora eu tenho responsabilidades importantes, um futuro brilhante pela frente, e não posso deixar que sentimentalismos atrapalhem meu progresso. Patrícia falava como se estivesse lendo um manual de negócios, sem demonstrar qualquer emoção humana. Se você não consegue se adaptar à nova realidade, talvez seja melhor pensar em outras alternativas de moradia. Existem casas de repouso muito boas para pessoas da sua idade.
A ameaça velada de abandono em um asilo foi pronunciada com a mesma frieza com que se discute a troca de um móvel velho. Carmen sentiu como se tivesse sido esfaqueada no peito. A filha que ela havia criado com tanto amor estava agora sugerindo que ela fosse descartada como um objeto inútil. Naquela noite, Carmen não conseguiu dormir nem um minuto. Ela ficou sentada na cama, olhando pela pequena janela do quarto para o jardim iluminado da mansão, pensando em como sua vida havia se transformado em um pesadelo. A casa bonita, o sucesso da filha, o conforto material, tudo isso havia se tornado uma prisão dourada, onde ela era simultaneamente invisível e indesejada. A ironia era cruel. Ela havia trabalhado a vida inteira, sonhando que um dia pudesse viver com dignidade ao lado da filha bem-sucedida. Mas agora que esse dia havia chegado, descobria que o sucesso havia transformado Patrícia em uma estranha, cruel e calculista. Era como se todo o amor que havia investido na criação da filha tivesse se transformado em veneno, corrompendo a pessoa que deveria ter sido sua maior fonte de orgulho e felicidade. Carmen começou a se perguntar se não havia sido uma mãe ruim, se não havia falhado em ensinar valores importantes à filha, se de alguma forma havia contribuído para criar o monstro em que Patrícia se transformara. Mas quanto mais pensava sobre isso, mais Carmen se convencia de que havia feito tudo certo. Ela sempre havia ensinado Patrícia sobre humildade, gratidão, compaixão e amor ao próximo. Havia dado o exemplo trabalhando honestamente, tratando todas as pessoas com respeito, independentemente de sua condição social, e sempre colocando o bem-estar da filha acima de suas próprias necessidades. Se Patrícia havia escolhido abandonar esses valores em favor de ambição desenfreada e status social, isso era uma decisão consciente da própria filha, não uma falha na educação que havia recebido. Carmen percebeu que precisava parar de se culpar pelos erros de caráter de Patrícia e começar a pensar em sua própria dignidade e bem-estar. Pela primeira vez em meses, ela sentiu uma fagulha de raiva saudável crescendo dentro do peito. Não era justo que ela fosse tratada daquela forma depois de tudo que havia sacrificado. Não era certo que fosse humilhada e ameaçada por uma pessoa que devia tudo o que tinha aos esforços de uma mãe dedicada. E, principalmente, não era aceitável que continuasse aceitando passivamente essa situação degradante apenas por medo de ficar sozinha ou por um amor cego que não era mais correspondido. No sábado seguinte ao episódio do confinamento, algo dentro de Carmen mudou definitivamente. Ela acordou com uma determinação que não sentia há anos, como se uma névoa densa tivesse finalmente se dissipado de sua mente. Era hora de parar de ser vítima e começar a agir com a dignidade que uma mulher de sua idade e experiência merecia. Pela primeira vez em meses, ela decidiu que não usaria o maldito avental que Patrícia havia tornado obrigatório. Vestiu sua melhor roupa, penteou os cabelos com cuidado e desceu para a cozinha com uma postura ereta que há muito tempo não demonstrava. Quando Patrícia desceu para o café da manhã e viu a mãe sem o avental, sua expressão se contorceu de irritação. "Mãe, onde está seu uniforme de trabalho? Já conversamos sobre isso", disse ela com aquele tom autoritário que havia se tornado seu padrão de comunicação. Carmen parou o que estava fazendo, olhou diretamente nos olhos da filha e respondeu com uma firmeza que surpreendeu a ambas. "Eu não sou sua empregada, Patrícia. Eu sou sua mãe e não vou mais aceitar ser tratada como se fosse menos que isso." O silêncio que se seguiu foi denso e carregado de tensão, como se uma bomba estivesse prestes a explodir na cozinha. Patrícia, acostumada a ter sua autoridade inquestionável dentro de casa, ficou visivelmente abalada com a resistência inesperada da mãe. Por alguns segundos, ela pareceu uma criança contrariada, que não sabia como reagir quando alguém desafiava suas ordens. "Mãe, você está esquecendo qual é o seu lugar nesta casa",
disse ela, tentando recuperar o controle da situação, com um tom ainda mais ameaçador. Se não gosta das regras, existem outras opções para você. A ameaça implícita de despejo ecoou pela cozinha, mas desta vez Carmen não baixou a cabeça como costumava fazer. Meu lugar deveria ser o de uma mãe respeitada e amada, não o de uma empregada humilhada e desprezada, respondeu Carmen, com uma voz que tremulava não de medo, mas de emoção contida. E quanto às outras opções, talvez seja exatamente isso que eu precise considerar. A resposta de Carmen pegou Patrícia completamente desprevenida. Ela esperava submissão e medo, mas encontrou dignidade e determinação. Roberto, que havia presenciado a troca de palavras da entrada da cozinha, ficou visivelmente impressionado com a coragem da sogra e aliviado por finalmente ver alguém enfrentando o comportamento tirânico de sua esposa. A partir daquele momento, a dinâmica da casa começou a mudar de forma sutil, mas perceptível. Carmen parou de seguir algumas das regras absurdas impostas por Patrícia, como comer apenas na cozinha ou evitar certas áreas da casa. Ela começou a usar a sala de estar quando queria, a conversar mais abertamente com os netos e a se comportar como uma pessoa livre dentro da própria família. Patrícia ficou visivelmente desconcertada com essa mudança de comportamento, pois havia se acostumado com a submissão total da mãe e não sabia como lidar com a resistência. Nos dias seguintes, houve várias discussões tensas entre mãe e filha, com Patrícia tentando reafirmar sua autoridade e Carmen se recusando a voltar ao papel de empregada obediente. Você está sendo muito ingrata, mãe, disse Patrícia durante uma dessas discussões. Eu te dou um teto, comida, tudo o que precisa, e você me paga com rebeldia. A resposta de Carmen foi devastadora em sua simplicidade. Filha, eu não preciso da sua caridade. Eu preciso do seu respeito, e isso você não está dando há muito tempo. Durante uma tarde particularmente tensa, Carmen decidiu que era hora de fazer uma busca que vinha adiando há semanas. Ela precisava encontrar alguns documentos pessoais importantes que estavam guardados em algum lugar da casa. Documentos que poderiam ser necessários caso decidisse realmente sair dali e procurar outro lugar para morar. Patrícia havia assumido o controle de todos os papéis da família quando Carmen mudou para a mansão, alegando que seria mais organizado manter tudo em um lugar só. Carmen lembrava vagamente que a filha havia guardado uma pasta com seus documentos em algum lugar do escritório, mas nunca havia tido necessidade de procurar por eles até agora. Aproveitando que Patrícia havia saído para o hospital e Roberto estava trabalhando, ela decidiu procurar seus papéis no escritório da casa. Afinal, eram documentos seus por direito, e ela não estava fazendo nada errado ao procurar por eles. O escritório de Patrícia era um ambiente sofisticado, com uma grande mesa de mogno, estantes cheias de livros médicos e um arquivo moderno, onde aparentemente todos os documentos importantes da família eram guardados. Carmen começou sua busca de forma metódica, procurando por uma pasta que pudesse conter seus documentos pessoais. Ela verificou as gavetas mais óbvias primeiro, encontrando contratos da casa, documentos do carro, papéis dos filhos, mas nada que fosse especificamente dela. Foi quando abriu a gaveta inferior direita da mesa que descobriu algo que mudaria completamente sua perspectiva sobre toda a situação. Lá, cuidadosamente organizados em pastas etiquetadas, estavam não apenas seus documentos pessoais, mas também uma série de papéis que ela não esperava encontrar. Havia extratos bancários, contratos, escrituras e outros documentos financeiros que despertaram sua curiosidade. Inicialmente, Carmen pensou que fossem papéis de Patrícia, mas ao examinar mais de perto, descobriu algo que a deixou em estado de choque. Vários dos documentos estavam em seu próprio nome, referindo-se a contas bancárias, investimentos e propriedades que ela não fazia ideia que possuía.
Seu coração disparou quando leu os números nas declarações bancárias, valores que pareciam grandes demais para serem reais. Com as mãos tremendo, Carmen pegou uma pasta mais grossa que continha o que parecia ser documentos relacionados a uma herança. Ao ler os papéis, descobriu que se tratava da herança de sua tia Esperança, irmã mais velha de sua mãe, que havia morrido há cerca de 3 anos. Carmen lembrava vagamente que Patrícia havia mencionado algo sobre uma herança na época, mas disse que eram apenas algumas quinquilharias sem valor e que ela cuidaria de todos os trâmites legais para não incomodar a mãe com burocracia. No entanto, os documentos que agora estavam em suas mãos contavam uma história completamente diferente. Tia Esperança, que havia sido considerada pela família como uma mulher simples, que nunca se casou nem teve filhos, havia na verdade acumulado uma fortuna considerável ao longo de sua vida através de investimentos inteligentes e economia rigorosa. Ela havia deixado tudo para Carmen, sua única sobrinha viva, em um testamento que designava Patrícia apenas como procuradora para cuidar dos trâmites legais até que a herança fosse transferida para a verdadeira beneficiária. Os documentos revelavam que a herança incluía 3 propriedades em São Paulo, uma conta poupança com mais de R$800 mil, investimentos em títulos do governo no valor de R$400 mil e ainda uma pequena empresa que tia Esperança havia adquirido anos antes e que agora valia aproximadamente R$200 mil. O valor total da herança ultrapassava R$1,5 milhão, uma quantia que transformaria completamente a vida de Carmen e lhe daria independência financeira total. Mas o que mais a chocou foi descobrir que a herança havia sido oficializada há mais de 2 anos e desde então Patrícia vinha administrando todos esses bens como se fossem seus, usando os rendimentos para financiar parte de seu estilo de vida luxuoso. Havia extratos que mostravam retiradas regulares das contas, transferências para as contas pessoais de Patrícia e até mesmo a venda de uma das propriedades sem o conhecimento ou autorização de Carmen. Era um esquema de apropriação indébita que vinha acontecendo há anos, bem debaixo do nariz da verdadeira proprietária. Carmen sentiu uma mistura de choque, raiva e uma estranha sensação de alívio ao descobrir a verdade. Por um lado, estava furiosa ao perceber que havia sido enganada e roubada pela própria filha de forma sistemática e deliberada. Por outro lado, sentia um alívio profundo ao descobrir que não estava completamente desamparada, que tinha recursos próprios e não precisava depender da boa vontade de Patrícia para sobreviver. A descoberta explicava muitas coisas que não faziam sentido antes. Por que Patrícia havia insistido tanto para que ela se mudasse para a mansão logo após a morte de tia Esperança? Por que havia assumido o controle de todos os seus documentos pessoais? Por que estava tão desesperada para mantê-la isolada e dependente? Tudo fazia parte de um plano elaborado para manter Carmen na ignorância sobre sua verdadeira situação financeira, enquanto Patrícia se apropriava de uma fortuna que não lhe pertencia. A filha que ela havia criado com tanto amor e sacrifício não era apenas cruel e insensível. Era também uma ladra que havia roubado a própria mãe de forma calculada e premeditada. Olhando para as histórias e experiências que vocês compartilham aqui nos comentários, percebo que muitas de nós passamos por situações onde nossa própria família nos trata de forma injusta. Se essa história está tocando seu coração de alguma forma, se você já viveu momentos difíceis com pessoas que deveriam nos amar incondicionalmente, deixe um comentário contando sua experiência. E se você ainda não fez, se inscreva no canal. Esse é nosso cantinho especial, onde histórias de mulheres corajosas ganham vida, onde a gente aprende que nunca é tarde para reagir e buscar nossa dignidade. Você faz parte dessa família que se entende, que se apoia, que acredita na força feminina. Sua presença aqui significa muito para todas nós. Carmen ficou sentada no escritório por quase 2 horas,
lendo e relendo cada documento, tentando processar a magnitude da traição que havia descoberto. Havia contratos assinados por Patrícia em nome da mãe, autorizações forjadas e uma série de movimentações financeiras que deixavam claro que o esquema de apropriação era muito mais elaborado do que ela imaginara inicialmente. Patrícia não apenas havia escondido a herança, mas também havia criado um sistema complexo para transferir os recursos gradualmente para suas próprias contas, de forma a não despertar suspeitas de bancos ou autoridades. Ela havia usado seu conhecimento médico e status social para convencer gerentes bancários de que estava cuidando dos interesses de uma mãe idosa e incapaz de gerir seus próprios recursos. Em alguns documentos, Carmen encontrou anotações manuscritas de Patrícia planejando as próximas etapas da apropriação, incluindo a venda das 2 propriedades restantes e a transferência definitiva de todos os investimentos. Era um crime financeiro sofisticado, executado por alguém que conhecia intimamente o sistema e sabia exatamente como manipular as regras a seu favor. Quando finalmente se levantou da cadeira do escritório, Carmen sentiu como se estivesse acordando de um pesadelo longo e confuso. Sua vida inteira havia mudado em questão de horas. Ela não era mais uma mulher idosa, desamparada e dependente da boa vontade de uma filha cruel. Era uma mulher de posses, com recursos suficientes para viver dignamente e independentemente pelo resto de sua vida. Mais importante ainda, ela agora tinha poder, o poder que vem do conhecimento e da autonomia financeira. Patrícia havia passado anos construindo um castelo de mentiras e manipulação, mas agora Carmen tinha em suas mãos todas as evidências necessárias para destruir essa construção falsa. A situação havia se invertido completamente. Quem deveria estar com medo agora era Patrícia, não Carmen. A filha que havia humilhado e desprezado a mãe por tanto tempo estava prestes a descobrir que havia subestimado gravemente a mulher que havia dado à luz e criado. Carmen organizou cuidadosamente todos os documentos, fez cópias das páginas mais importantes usando a impressora do escritório e guardou tudo em sua bolsa. Era hora de agir, mas com inteligência e estratégia. A primeira decisão de Carmen foi procurar ajuda profissional. Ela precisava de um advogado especializado em direito de família e crimes financeiros, alguém que pudesse orientá-la sobre seus direitos e as melhores formas de recuperar seu patrimônio. No dia seguinte, aproveitando que Patrícia estava no hospital trabalhando, Carmen saiu da mansão pela primeira vez em meses sem pedir permissão ou dar satisfações a ninguém. Ela pegou um ônibus até o centro da cidade e procurou o escritório de advocacia que havia encontrado na internet durante suas pesquisas noturnas no celular. O Dr. Antônio Ferreira era um advogado experiente, especializado em crimes patrimoniais e violência familiar, que atendia muitos casos de idosos que sofriam abusos financeiros por parte de parentes. Quando Carmen expôs sua situação e mostrou os documentos que havia encontrado, o advogado ficou visivelmente impressionado com a complexidade e a audácia do esquema montado por Patrícia. Senhora Carmen, o que sua filha fez configura vários crimes: apropriação indébita, falsificação de documentos, estelionato e abuso patrimonial contra idoso, explicou o Dr. Antônio com seriedade. Os valores envolvidos e a premeditação tornam o caso ainda mais grave. Podemos não apenas recuperar todos os seus bens, mas também processar criminalmente sua filha. A reunião com o advogado durou mais de 3 horas, tempo durante o qual Carmen se sentiu finalmente ouvida e levada a sério por um profissional competente. Doutor Antônio explicou todos os passos necessários para recuperar o patrimônio roubado, incluindo o bloqueio imediato das contas onde o dinheiro havia sido transferido, a recuperação das propriedades vendidas ilegalmente e a apuração de todos os danos
causados pelos anos de apropriação indevida. Ele também orientou Carmen sobre como proceder em relação à situação doméstica, sugerindo que ela se mantivesse discreta sobre a descoberta até que todas as medidas legais estivessem em andamento. O elemento surpresa é fundamental nesses casos, explicou o advogado. Se sua filha souber que você descobriu tudo, ela pode tentar esconder evidências ou transferir recursos para contas que serão mais difíceis de rastrear. Carmen saiu do escritório com uma procuração assinada, autorizando o Dr. Antônio a agir em seu nome e com um plano detalhado de ação que seria executado nos próximos dias. Pela primeira vez em anos, ela se sentia no controle de sua própria vida. Nos dias que se seguiram, Carmen manteve sua rotina normal na mansão, mas internamente estava vivendo uma revolução completa. Ela observava Patrícia com outros olhos, notando detalhes que antes passavam despercebidos. A ansiedade disfarçada quando alguém mencionava questões financeiras. A forma como desconversava quando Roberto perguntava sobre investimentos da família. A maneira como controlava obsessivamente todas as correspondências que chegavam em casa. Patrícia estava claramente vivendo sob pressão constante, temendo que sua fraude fosse descoberta a qualquer momento. Durante uma conversa aparentemente casual sobre planejamento financeiro, Roberto comentou que gostaria de conhecer melhor os investimentos da família para poder ajudar nas decisões. A reação de Patrícia foi desproporcional. Ela ficou visivelmente nervosa e irritada, alegando que Roberto não entendia de finanças e que era melhor deixar essas questões para quem realmente sabia o que estava fazendo. Cada um cuida do que sabe fazer, Roberto. Você cuida dos seus pacientes, eu cuido do nosso dinheiro, disse ela com uma rispidez que deixou o marido desconcertado. Carmen, que presenciou a cena da cozinha, entendeu perfeitamente o nervosismo da filha. Patrícia estava desesperada para manter o controle total das finanças, porque sabia que qualquer investigação mais aprofundada revelaria suas atividades criminosas. Enquanto isso, Dr. Antônio estava trabalhando nos bastidores para implementar o plano de recuperação patrimonial. Ele havia contatado todos os bancos onde as contas de Carmen estavam registradas, apresentado a documentação legal necessária para provar a identidade e os direitos da verdadeira proprietária e solicitado o bloqueio imediato de qualquer movimentação não autorizada. O processo estava sendo conduzido de forma sigilosa para evitar que Patrícia fosse alertada antes do momento adequado. Dr. Antônio também havia contratado um investigador particular para rastrear todos os bens que haviam sido vendidos ou transferidos ilegalmente, com o objetivo de recuperar tudo o que fosse possível. A investigação revelou que Patrícia havia vendido uma das propriedades da herança por um valor inferior ao de mercado para um conhecido, numa transação que claramente visava facilitar a conversão rápida do imóvel em dinheiro. O comprador, que era médico e colega de Patrícia, havia pagado apenas 70% do valor real da propriedade, sabendo que se tratava de uma venda irregular. Dr. Antônio estava preparando uma ação judicial para anular a venda e recuperar o imóvel, além de processar todos os envolvidos na transação fraudulenta. Na quinta-feira da semana seguinte, Carmen recebeu um telefonema de Dr. Antônio com notícias importantes. Todas as medidas legais preliminares haviam sido implementadas com sucesso. As contas bancárias estavam bloqueadas, os órgãos competentes haviam sido notificados sobre a fraude e uma investigação formal havia sido aberta pela Polícia Federal, que tinha competência para tratar de crimes financeiros complexos. Senhora Carmen, chegou o momento de confrontar sua filha, disse o advogado. Temos evidências suficientes para sustentar todas as acusações, e quanto mais tempo esperarmos, mais difícil será recuperar alguns dos recursos que ainda podem estar sendo movimentados. Doutor, Antônio explicou que Carmen tinha duas opções:
Poderia simplesmente apresentar as evidências para Patrícia e tentar uma resolução amigável, onde a filha devolveria tudo voluntariamente em troca de não ser processada criminalmente, ou poderia seguir diretamente com o processo judicial e deixar que a justiça tomasse seu curso. A escolha é sua, mas preciso alertá-la de que, considerando o perfil de sua filha, baseado em tudo que você me contou, é pouco provável que ela aceite uma resolução amigável, disse o advogado com realismo. Pessoas que cometem este tipo de crime geralmente não demonstram arrependimento genuíno e tendem a tentar negar ou minimizar suas ações, mesmo quando confrontadas com evidências irrefutáveis. Carmen passou a tarde inteira refletindo sobre como deveria proceder. Por um lado, ainda sentia um vestígio do amor maternal que sempre teve por Patrícia. E parte dela esperava que a filha mostrasse algum arrependimento quando fosse confrontada com a verdade. Por outro lado, ela havia aprendido nos últimos meses que a Patrícia atual era uma pessoa completamente diferente da menina que havia criado. Alguém capaz de crueldade calculada e crimes graves contra a própria mãe. Carmen também pensou nos netos, Rafael e Camila, que seriam inevitavelmente afetados por toda essa situação. Eles não tinham culpa dos crimes da mãe, mas acabariam sofrendo as consequências quando tudo viesse à tona. No entanto, Carmen sabia que não podia deixar de buscar justiça por causa do possível impacto nos netos. Se ela não agisse agora, estaria permitindo que Patrícia continuasse com seu comportamento criminoso e talvez ensinando aos jovens que é aceitável roubar e maltratar pessoas idosas quando se tem poder sobre elas. A decisão final veio quando Carmen se lembrou de todas as humilhações que havia sofrido, de todas as noites que havia chorado sozinha, de todos os momentos em que havia sido tratada como menos que humana pela própria filha. Patrícia havia feito suas escolhas conscientemente e agora era hora de enfrentar as consequências dessas escolhas. Na sexta-feira à noite, Carmen decidiu que era hora de agir. Ela esperou que toda a família estivesse reunida na sala de estar após o jantar, um momento em que Roberto estava relaxando, assistindo televisão e os adolescentes estavam fazendo lição de casa na mesa de centro. Patrícia estava no sofá, navegando no celular e planejando suas atividades do fim de semana, completamente alheia ao fato de que sua vida estava prestes a desmoronar. Carmen entrou na sala carregando uma pasta de documentos, a mesma pasta que havia encontrado no escritório de Patrícia, e se posicionou de pé diante de toda a família. Patrícia, precisamos conversar. E desta vez, Roberto e as crianças também precisam ouvir, disse Carmen com uma voz firme e determinada que ninguém havia escutado dela em muito tempo. A seriedade no tom e a postura ereta de Carmen imediatamente chamaram a atenção de todos. Patrícia levantou os olhos do celular com uma expressão irritada, claramente incomodada por estar sendo interrompida. Mãe, não é hora para discussões. Se tem algo para falar comigo, podemos conversar amanhã, disse ela, tentando dispensar a mãe como sempre fazia. Mas Carmen não se moveu, nem demonstrou qualquer intenção de aceitar o desdém da filha. Não, Patrícia, vai ser agora e vai ser na frente de toda a família, porque todos têm o direito de saber quem você realmente é, disse Carmen, abrindo a pasta e retirando alguns documentos. O tom severo e determinado da avó fez Rafael e Camila levantarem os olhos dos livros, prestando atenção total na cena que se desenrolava. Roberto pausou a televisão e se virou completamente para ouvir o que Carmen tinha a dizer, pressentindo que algo muito importante estava acontecendo. Patrícia, por sua vez, começou a demonstrar sinais de nervosismo, seus olhos fixando involuntariamente na pasta de documentos que Carmen segurava. Durante anos, você me humilhou, me tratou como empregada, me desprezou e me fez sentir como se eu fosse um fardo indesejado nesta família, continuou Carmen, com uma voz que tremulava de emoção contida.
Eu aceitei tudo isso porque pensei que fosse uma mãe fracassada, que tivesse falhado em te ensinar valores importantes. Mas hoje eu descobri a verdade sobre por que você sempre quis me manter ignorante e submissa. A tensão na sala era palpável, e mesmo os adolescentes perceberam que algo muito sério estava sendo revelado. Carmen ergueu o primeiro documento, um extrato bancário com valores que fizeram Roberto dar um assobio baixo de surpresa. Patrícia, você quer explicar para sua família de onde veio o dinheiro que você tem usado para financiar nosso estilo de vida luxuoso nos últimos 2 anos? Perguntou Carmen, estendendo o papel na direção da filha. Ou prefere que eu explique como você roubou mais de R$1 milhão da herança que sua tia-avó Esperança deixou para mim? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Patrícia ficou pálida como uma folha de papel, seus olhos arregalados fixos no documento que a mãe segurava. Roberto se levantou abruptamente do sofá com uma expressão de choque e incredulidade. Do que você está falando, Carmen? Que herança? Perguntou ele, olhando alternadamente para a sogra e para a esposa. Camila e Rafael também estavam com expressões confusas, claramente não entendendo do que se tratava, mas percebendo pela reação dos adultos que era algo muito grave. Patrícia tentou falar, mas apenas conseguiu balbuciar algumas palavras desconexas. Mãe, você não entende. Não é o que parece. Eu posso explicar. Explicar como você forjou minha assinatura em dezenas de documentos? Continuou Carmen, retirando outro papel da pasta. Ou como você vendeu uma propriedade que não era sua por um valor inferior ao de mercado para um colega médico. Ou talvez como você vem sacando dinheiro das minhas contas há mais de 2 anos, fingindo cuidar de uma mãe idosa incapaz. A cada documento que Carmen mostrava, a expressão de Patrícia se tornava mais desesperada. Roberto se aproximou e pegou alguns dos papéis das mãos de Carmen, examinando-os com atenção crescente. Como médico e pessoa inteligente, ele rapidamente compreendeu a magnitude do que estava sendo revelado. Patrícia, isso é verdade? Você roubou sua própria mãe? Perguntou ele, com uma voz que misturava raiva e descrença. Como você pôde fazer uma coisa dessas? Camila começou a chorar baixinho, percebendo que sua mãe havia feito algo terrível, enquanto Rafael ficou em silêncio, processando a informação de que sua família havia sido construída sobre uma base de mentiras e roubo. A reação de Patrícia foi exatamente o que Dr. Antônio havia previsto. Em vez de mostrar arrependimento ou tentar se desculpar, ela partiu para o ataque e a negação. Mãe, você está senil. Não sabe o que está falando? Gritou ela, levantando-se do sofá com agressividade. Esses documentos não provam nada. Eu sempre cuidei dos seus interesses, sempre fiz tudo por você. Mas a estratégia de tentar desqualificar a mãe não funcionou desta vez, porque Roberto estava examinando os papéis e confirmando que tudo era real e legítimo. Patrícia, pare de mentir, disse Roberto com uma raiva que raramente demonstrava. Está tudo aqui, preto no branco. Contas bancárias, transferências, até recibos de venda de propriedade. Você roubou sua mãe e usou esse dinheiro para bancar nossa vida. A descoberta de que sua própria vida confortável havia sido financiada com dinheiro roubado da sogra deixou Roberto transtornado de raiva e vergonha. Eu sempre me perguntei como conseguíamos manter este padrão de vida com nossos salários. Agora entendo. Você estava roubando uma idosa para sustentar nosso luxo. Percebendo que a negação não estava funcionando, Patrícia mudou de estratégia e tentou justificar suas ações. Ela não sabia usar esse dinheiro adequadamente, disse ela, apontando para Carmen com desprezo. Uma mulher simples como ela jamais saberia investir ou aproveitar uma herança dessa magnitude. Eu apenas estava garantindo que o dinheiro fosse bem utilizado. A justificativa revelou a profundidade da arrogância e do preconceito de Patrícia em relação à própria mãe. Ela realmente acreditava que tinha o direito de decidir o que era melhor para Carmen, mesmo que isso significasse roubar e mentir.
Bem utilizado em quê, Patrícia? Questionou Roberto com um sarcasmo amargo. Em festas, em roupas caras, em viagens. Enquanto isso, sua mãe dormia num quartinho de empregada e era tratada como lixo. Camila estava soluçando abertamente agora, envergonhada do comportamento da mãe e com medo das consequências que viriam. Rafael, mais maduro aos 16 anos, olhava para a mãe com uma expressão de desilusão profunda, como se estivesse vendo uma estranha no lugar da mulher que havia criado ele. Patrícia, disse Carmen com uma calma impressionante, considerando a gravidade da situação. Você teve 2 anos para me contar a verdade sobre a herança. Teve centenas de oportunidades para fazer a coisa certa e devolver o que é meu. Em vez disso, escolheu me roubar, me humilhar e me tratar como se eu fosse um estorvo na sua vida. Carmen fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos da filha. Mas agora as coisas mudaram. Já procurei um advogado, já tomei todas as medidas legais necessárias para recuperar meu patrimônio e já apresentei uma denúncia formal contra você por apropriação indébita, estelionato e abuso patrimonial contra idoso. As palavras de Carmen caíram sobre Patrícia como uma bomba. A filha que havia subestimado a mãe por tanto tempo, que havia assumido que ela seria sempre passiva e submissa, descobriu de forma brutal que havia cometido um erro de cálculo fatal. Você não pode fazer isso comigo, gritou Patrícia em desespero. Eu sou sua filha. Você não pode destruir minha carreira, minha família. Mas Carmen permaneceu inabalável. Você destruiu nossa família quando decidiu me roubar e me humilhar. Agora vai enfrentar as consequências legais dos seus atos. Roberto, que havia permanecido em silêncio processando todas as revelações, finalmente explodiu. Patrícia, você nos envolveu num crime. Minha carreira também pode ser destruída por causa dos seus atos. Como você pôde ser tão egoísta e irresponsável? Ele olhou para os filhos, que estavam visivelmente traumatizados com a descoberta, e depois para Carmen, com uma expressão de vergonha profunda. Dona Carmen, eu não sabia de nada disso. Se soubesse, jamais teria permitido. A senhora tem todo o direito de processar Patrícia e recuperar seu dinheiro. Roberto estava claramente considerando suas próprias opções legais, incluindo a possibilidade de se separar de Patrícia para proteger a si mesmo e aos filhos das consequências criminais das ações da esposa. A família que Patrícia havia construído, baseada em dinheiro roubado e mentiras, estava desmoronando diante de seus olhos, exatamente como um castelo de cartas que desaba com o primeiro vento forte. Carmen observava tudo com uma mistura de tristeza e satisfação, sabendo que finalmente a verdade havia vindo à tona e que sua dignidade estava sendo restaurada. Nos dias que se seguiram ao confronto devastador, a mansão em Alphaville se transformou em um campo de guerra emocional. Patrícia tentou desesperadamente controlar os danos, alternando entre períodos de raiva explosiva e tentativas manipuladoras de reconquistar o apoio da família. Ela passou a primeira noite trancada no quarto, recusando-se a falar com qualquer pessoa, enquanto Roberto dormiu no sofá da sala, incapaz de dividir a cama com uma mulher que havia descoberto ser uma criminosa. Os adolescentes ficaram traumatizados com a revelação, especialmente Camila, que sempre havia idealizado a mãe como uma pessoa bem-sucedida e admirável. Papai, a mamãe pode ir para a cadeia? Perguntou a menina, entre lágrimas, durante o café da manhã do sábado. Roberto, que estava lidando com suas próprias preocupações legais e profissionais, respondeu com honestidade dolorosa: Filha, o que sua mãe fez são crimes graves. Se a justiça for rigorosa, sim, ela pode enfrentar prisão. Rafael, mais introvertido, não fazia perguntas. Mas Carmen notava como o menino olhava para ela com uma mistura de admiração e tristeza. Admiração pela coragem que a avó havia demonstrado e tristeza por descobrir que sua família havia sido construída sobre bases criminosas. Patrícia tentou uma última estratégia desesperada para reverter a situação.
Na manhã de segunda-feira, ela procurou Carmen no quarto e, pela primeira vez em anos, demonstrou algo que parecia ser vulnerabilidade genuína. Mãe, eu cometi erros, eu sei disso, disse ela, com os olhos vermelhos de uma noite mal dormida. Mas, por favor, pense nas crianças. Se eu for processada criminalmente, a vida deles será destruída. Rafael e Camila não têm culpa dos meus erros. Patrícia tentou apelar para o instinto maternal de Carmen, esperando que o amor pelos netos fosse mais forte que a sede de justiça. Podemos resolver isso entre nós, mãe. Eu devolvo todo o dinheiro, peço perdão publicamente e prometo que nunca mais vou te tratar mal. Mas, por favor, retire a denúncia. Era uma tentativa calculada de manipulação emocional, usando o bem-estar dos filhos como escudo para escapar das consequências de seus crimes. Carmen ouviu tudo em silêncio, analisando cuidadosamente as palavras da filha, procurando por sinais de arrependimento genuíno ou apenas por mais uma estratégia de sobrevivência. A resposta de Carmen foi devastadoramente lúcida. Patrícia, você teve 2 anos para pensar nos seus filhos antes de cometer esses crimes. Teve centenas de oportunidades para fazer a coisa certa e proteger sua família. Carmen fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos da filha. Mas você escolheu o caminho da desonestidade, da crueldade e do crime. Agora quer que eu proteja você das consequências das suas escolhas, usando o amor que tenho pelos meus netos como chantagem emocional. Carmen se levantou da cama e caminhou até a janela, observando o jardim bem cuidado da mansão que havia sido pago com seu próprio dinheiro roubado. Se você realmente se importasse com Rafael e Camila, nunca teria roubado a própria mãe para financiar um estilo de vida que não podia sustentar com seu próprio trabalho. Você ensinou aos seus filhos que é aceitável humilhar idosos e roubar pessoas vulneráveis. Que lição você acha que eles aprenderam observando como você me tratava? As palavras de Carmen eram como facas, cortando através de todas as justificativas e manipulações que Patrícia tentava construir. O momento decisivo chegou quando o Dr. Antônio ligou para Carmen com novidades importantes sobre o caso. A investigação da Polícia Federal havia revelado que o esquema de Patrícia era ainda mais elaborado do que inicialmente descoberto. Ela havia criado uma rede de contas fantasmas, usado documentos falsificados para obter empréstimos em nome da mãe e até mesmo havia tentado hipotecar uma das propriedades da herança sem autorização. O valor total do prejuízo causado a Carmen ultrapassava 2 milhões de reais, considerando juros, oportunidades perdidas de investimento e danos morais. Senhora Carmen, com essas novas evidências, sua filha está enfrentando acusações que podem resultar em 8 a 12 anos de prisão, explicou o Dr. Antônio. O Ministério Público está tratando o caso como crime organizado, devido à complexidade e premeditação do esquema. O advogado também informou que Roberto havia procurado representação legal independente e estava cooperando integralmente com a investigação, fornecendo informações sobre o estilo de vida da família que ajudavam a comprovar o uso do dinheiro roubado. Quando Roberto soube da extensão completa dos crimes de Patrícia, sua reação foi de horror absoluto. Ele imediatamente procurou Carmen para uma conversa privada, onde expressou sua vergonha e ofereceu toda a cooperação possível para a recuperação dos bens roubados. Dona Carmen, eu vou me separar de Patrícia imediatamente, disse ele com uma determinação que surpreendeu a sogra. Não posso mais viver com uma criminosa e não posso permitir que meus filhos cresçam achando que esse comportamento é normal ou aceitável. Roberto revelou que já havia consultado um advogado especializado em direito de família e estava preparando os papéis do divórcio. Quero que a senhora saiba que Rafael e Camila vão continuar tendo uma relação amorosa com a senhora, independentemente do que aconteça com Patrícia. Eles precisam de um exemplo de dignidade e caráter, e a senhora sempre foi esse exemplo para eles.
A decisão de Roberto de se separar foi um golpe devastador para Patrícia, que percebeu que havia perdido não apenas a liberdade e o dinheiro roubado, mas também a família que havia construído. A comunidade médica de São Paulo, sempre atenta a escândalos que pudessem afetar a reputação da profissão, rapidamente soube do caso através de vazamentos da investigação policial. Patrícia foi sumariamente suspensa do hospital onde trabalhava, pending uma investigação interna sobre sua conduta ética. Vários colegas médicos que haviam participado de negócios com ela, incluindo o que havia comprado a propriedade por preço inferior, também foram convocados para depor na investigação. A carreira brilhante que Patrícia havia construído com tanto sacrifício, ou melhor, com o sacrifício da mãe, desmoronou em questão de semanas. As revistas médicas especializadas publicaram artigos sobre o caso, usando-o como exemplo de como a ambição desmedida pode corromper profissionais que deveriam ser exemplos de ética e confiabilidade. O nome de Patrícia se tornou sinônimo de vergonha na comunidade médica, e qualquer possibilidade de reconstruir sua carreira na área havia sido permanentemente destruída. Enquanto o mundo de Patrícia desmoronava, Carmen experimentava uma transformação profunda e libertadora. Com o apoio de Dr. Antônio, ela começou a recuperar não apenas seu patrimônio roubado, mas também sua dignidade e autonomia. O primeiro passo foi encontrar uma nova casa, um apartamento elegante, mas não ostensivo, em um bairro residencial de classe média alta, onde poderia viver com independência e segurança. Era um lugar que refletia sua personalidade verdadeira, confortável sem ser excessivo, acolhedor sem ser pretensioso, digno sem ser arrogante. Pela primeira vez em anos, Carmen tinha um lar que era realmente seu, onde ninguém poderia humilhá-la ou tratá-la como empregada. O contraste com o quartinho de empregada, onde havia sido forçada a viver na mansão, era gritante e simbólico de sua transformação de vítima em sobrevivente empoderada. Dr. Antônio também a ajudou a reestruturar completamente suas finanças, criando um plano de investimentos conservador, mas rentável, que garantiria sua segurança financeira pelo resto da vida. Carmen descobriu que, com a gestão adequada de seu patrimônio recuperado, ela poderia viver confortavelmente com uma renda mensal de aproximadamente R$ 15.000, sem precisar tocar no capital principal. Era uma quantia que lhe dava não apenas segurança, mas também poder de escolha, algo que havia sido negado a ela durante toda a vida. Senhora Carmen, disse Dr. Antônio durante uma de suas reuniões, a senhora agora tem recursos suficientes para viver como quiser, ajudar quem quiser e nunca mais depender da boa vontade de ninguém. Para uma mulher que havia passado a vida inteira trabalhando duro e se sacrificando pelos outros, essa independência financeira representava uma liberdade que ela mal conseguia compreender completamente. A recuperação emocional de Carmen foi tão importante quanto a recuperação financeira. Ela começou a fazer terapia com uma psicóloga especializada em trauma familiar e abuso contra idosos, um processo que a ajudou a entender que ela não havia sido responsável pelo comportamento criminoso de Patrícia. Carmen, você foi vítima de um tipo muito específico de abuso, explicou a terapeuta. Abuso financeiro combinado com abuso emocional por parte de um familiar próximo é uma das formas mais devastadoras de trauma, porque ataca tanto nossa segurança material quanto nossos vínculos afetivos mais profundos. A terapia ajudou Carmen a processar anos de humilhação e autoculpa, permitindo que ela finalmente entendesse que havia sido uma mãe exemplar e que os defeitos de caráter de Patrícia eram responsabilidade exclusiva da própria filha. Era um processo de cura longo e às vezes doloroso, mas essencial para que Carmen pudesse seguir em frente com sua nova vida sem carregar o peso emocional dos crimes que havia sofrido.
3 meses após a descoberta da fraude, o julgamento de Patrícia se tornou um dos casos criminais mais comentados da cidade de São Paulo. A mídia havia descoberto a história através de vazamentos do processo judicial, e o caso da médica que roubou a própria mãe idosa se tornou manchete em diversos jornais e programas de televisão. Durante o julgamento, Carmen foi chamada para depor como vítima principal, e sua participação no tribunal foi um momento de justiça e dignidade que ela jamais esqueceria. Vestindo um terno azul marinho elegante, mas discreto, que havia comprado com seu próprio dinheiro recuperado, Carmen entrou no tribunal com a postura ereta de uma mulher que havia redescoberto seu valor próprio. Quando o promotor perguntou se ela gostaria de fazer uma declaração final sobre o impacto dos crimes sofridos, Carmen se levantou e olhou diretamente para Patrícia, que estava sentada na mesa da defesa com uma expressão derrotada. "Senhores jurados", disse Carmen com uma voz firme e clara, "eu criei uma filha com amor, sacrifício e dedicação. Ensinei valores de honestidade, compaixão e respeito aos idosos. Se ela escolheu abandonar esses ensinamentos em favor da ambição e do crime, isso é uma decisão que ela deve enfrentar sozinha." O veredicto foi unânime. Patrícia foi considerada culpada de todos os crimes pelos quais foi acusada. O juiz, Dr. Carlos Mendonça, um magistrado experiente e conhecido por sua postura firme em casos de crimes financeiros, não demonstrou clemência alguma. A ré demonstrou uma frieza calculada e uma ausência total de remorso ao cometer crimes graves contra sua própria mãe, uma pessoa idosa e vulnerável que confiava nela incondicionalmente, disse o juiz durante a leitura da sentença. A premeditação, a sofisticação do esquema criminoso e o valor dos bens apropriados tornam este caso particularmente grave. E Patrícia foi condenada a 9 anos de prisão em regime fechado, além de ter que pagar uma indenização de R$ 3 milhões à mãe, valor que incluía danos morais e materiais. A sentença foi lida em um tribunal lotado, com Roberto e os filhos presentes para apoiar Carmen e várias organizações de defesa dos direitos dos idosos que haviam acompanhado o caso como observadores. Quando o juiz bateu o martelo finalizando a sentença, Carmen sentiu um alívio profundo, como se um peso gigantesco tivesse sido finalmente retirado de seus ombros. Patrícia tentou apelar da sentença, mas o Tribunal de Segunda Instância confirmou a condenação e até mesmo aumentou ligeiramente a pena, considerando a gravidade dos crimes e o impacto social do caso. Durante os meses de processo judicial, ela havia perdido completamente sua licença médica, teve todos os seus bens confiscados para pagamento da indenização e foi abandonada pela maioria dos amigos e colegas de profissão. O prestígio social que havia sido tão importante para ela desapareceu completamente e ela se tornou um exemplo negativo usado em cursos de ética médica e direito penal. Roberto finalizou o divórcio durante o período em que ela estava respondendo ao processo, obtendo a guarda integral dos filhos e garantindo que eles não fossem prejudicados pelas consequências criminais das ações da mãe. "Eu não posso permitir que meus filhos cresçam pensando que o comportamento da mãe é aceitável ou normal", disse Roberto em uma entrevista para um jornal local. "Eles precisam entender que ações têm consequências e que crime nunca compensa, mesmo quando cometido por pessoas próximas a nós." Enquanto Patrícia iniciava o cumprimento de sua pena na penitenciária feminina de Santana, Carmen estava experimentando uma liberdade e uma independência que nunca havia tido em sua vida. Com seu patrimônio totalmente recuperado e investido de forma inteligente, ela tinha recursos suficientes para viver confortavelmente e ainda ajudar outras pessoas que estivessem passando por situações similares.
Inspirada por sua própria experiência, Carmen decidiu criar uma organização não governamental dedicada a ajudar idosos vítimas de abuso financeiro por parte de familiares. A Fundação Esperança, nomeada em homenagem à tia que havia deixado a herança que mudou sua vida, oferecia assistência jurídica gratuita, apoio psicológico e orientação financeira para pessoas da terceira idade que estavam sendo exploradas ou maltratadas por parentes. Muitos idosos sofrem em silêncio porque têm medo de denunciar os próprios filhos ou netos, explicou Carmen durante o lançamento da fundação. Eu quero que eles saibam que não estão sozinhos, que merecem dignidade e respeito e que nunca é tarde para buscar justiça. A Fundação Esperança rapidamente se tornou uma referência em São Paulo para casos de abuso contra idosos. Carmen contratou uma equipe de advogados especializados, assistentes sociais e psicólogos, oferecendo um serviço completo e gratuito para pessoas que não tinham recursos para se defender adequadamente. Doutor Antônio, o advogado que havia ajudado Carmen em seu próprio caso, aceitou ser o consultor jurídico principal da fundação, trabalhando voluntariamente para replicar o sucesso que haviam alcançado. Em menos de um ano, a fundação já havia ajudado mais de 50 famílias a resolver casos similares, recuperando milhões de reais em patrimônio roubado e levando diversos criminosos à justiça. O que a dona Carmen criou aqui é revolucionário, disse Dr. Antônio, durante uma cerimônia de premiação onde a fundação recebeu reconhecimento do governo estadual. Ela transformou sua dor pessoal em uma força positiva que está mudando vidas e protegendo uma população vulnerável que frequentemente é ignorada pelo sistema de justiça. Rafael e Camila, agora morando exclusivamente com o pai, mantinham uma relação amorosa e próxima com a avó. Eles visitavam Carmen em seu novo apartamento todos os fins de semana, e ela os incluía em muitas das atividades da fundação, ensinando-os sobre responsabilidade social e compaixão pelos mais vulneráveis. A vovó se tornou uma heroína para nós, disse Rafael, agora com 17 anos, durante uma redação escolar sobre pessoas que admirava. Ela mostrou que é possível ser forte e gentil ao mesmo tempo, que é possível buscar justiça sem se tornar uma pessoa amarga. Camila, aos 15 anos, começou a trabalhar como voluntária na fundação durante as férias escolares, ajudando no atendimento telefônico e na organização de documentos. Eu quero ser como a vovó quando crescer, disse a menina. Ela pegou uma situação horrível e transformou em algo bom para outras pessoas. É isso que eu chamo de força verdadeira. Roberto apoiava completamente o relacionamento dos filhos com a avó, reconhecendo que Carmen era um exemplo muito melhor de caráter e integridade do que a ex-esposa havia sido. A transformação pessoal de Carmen foi tão profunda quanto suas mudanças externas. A mulher que havia sido humilhada e tratada como empregada na casa da própria filha, agora era respeitada como uma líder comunitária e defensora dos direitos dos idosos. Ela passou a dar palestras em universidades, participar de programas de televisão, discutindo abuso contra idosos, e até mesmo foi convidada para falar no Congresso Nacional sobre a necessidade de leis mais rigorosas para proteger a população da terceira idade. Eu descobri que tinha uma voz, disse Carmen durante uma dessas palestras. Durante anos, eu deixei que outras pessoas decidissem meu valor, que outras pessoas definissem meu lugar no mundo. Mas quando finalmente encontrei coragem para defender minha dignidade, descobri que era muito mais forte do que imaginava. Sua história se tornou inspiração para milhares de mulheres idosas que enfrentavam situações similares, provando que nunca é tarde para recomeçar e que o empoderamento pode acontecer em qualquer idade. A ironia da situação não passou despercebida para Carmen. Patrícia havia passado anos tentando se livrar da mãe porque a considerava um obstáculo ao sucesso e ao prestígio social.
No final, foi exatamente o oposto que aconteceu. Carmen se tornou uma figura pública, respeitada e admirada, enquanto Patrícia perdeu tudo que considerava importante: carreira, família, liberdade e reputação. O universo tem sua própria forma de fazer justiça, reflexionou Carmen durante uma conversa com sua terapeuta. Patrícia queria tanto impressionar a sociedade, ter prestígio e reconhecimento. Ironicamente, agora sou eu quem tem essas coisas, mas conquistei de forma honesta, ajudando outras pessoas, não destruindo minha própria família. Era uma reviravolta poética que demonstrava como as escolhas morais que fazemos inevitavelmente determinam nosso destino final. Patrícia havia escolhido o caminho da desonestidade e crueldade, enquanto Carmen havia escolhido a dignidade e a justiça, mesmo quando isso parecia mais difícil. 2 anos após o início do cumprimento da pena de Patrícia, algo inesperado aconteceu. A ex-médica havia passado por um processo de reflexão profunda na prisão, participando de grupos de terapia e programas de reabilitação que a forçaram a confrontar a realidade de seus crimes pela primeira vez. A isolação e a perda de todos os privilégios que considerava garantidos haviam quebrado completamente seu ego inflado, permitindo que ela finalmente enxergasse a magnitude do mal que havia causado à própria mãe. Durante meses, Patrícia escreveu cartas para Carmen, todas devolvidas sem serem abertas, pois a mãe ainda não estava pronta para qualquer tipo de comunicação com a filha. No entanto, quando completou exatamente 2 anos de prisão, Patrícia conseguiu convencer um capelão da penitenciária a servir como intermediário, pedindo apenas uma chance de se encontrar com a mãe para pedir perdão pessoalmente. Ela está realmente mudada, Dona Carmen, disse o padre José, um homem idoso que havia se dedicado ao trabalho prisional por mais de 20 anos. Já vi muitos criminosos passarem por aqui e posso dizer que a transformação de Patrícia é genuína. Ela não está pedindo clemência legal ou tentando manipular ninguém. Ela simplesmente quer ter a chance de olhar nos olhos da senhora e assumir total responsabilidade pelo que fez. A decisão de aceitar o encontro foi uma das mais difíceis que Carmen já havia tomado. Por um lado, ela havia construído uma nova vida, baseada na dignidade e no autorrespeito, e não queria correr o risco de ser manipulada novamente pela filha, que havia demonstrado tanta crueldade. Por outro lado, sua terapeuta havia explicado que o perdão, quando genuíno e no momento apropriado, poderia ser uma etapa importante de sua própria cura emocional. Carmen, você não precisa perdoar para se livrar de um fardo, explicou a psicóloga. Você já se libertou emocionalmente dos crimes que sofreu. Mas se escolher se encontrar com Patrícia, faça por você mesma, não por ela. Se sentir que está pronta para ouvir o que ela tem a dizer, sem expectativas e sem obrigações, então talvez seja um passo que valha a pena dar. Após semanas de reflexão, Carmen decidiu aceitar o encontro, mas com condições claras. Seria na presença do capelão e de um psicólogo, duraria no máximo 1 hora, e ela poderia encerrar a conversa a qualquer momento se sentisse desconfortável. O encontro aconteceu em uma sala reservada da penitenciária, um ambiente neutro e supervisionado que oferecia segurança emocional para Carmen. Quando Patrícia entrou na sala, Carmen mal a reconheceu. A mulher arrogante e bem vestida havia sido substituída por uma pessoa visivelmente abatida, magra, com cabelos grisalhos e uma postura humilde que contrastava drasticamente com a prepotência que demonstrava antes da prisão. Patrícia não tentou se aproximar ou tocar na mãe. Simplesmente se sentou na cadeira oposta e ficou em silêncio por alguns minutos, como se estivesse reunindo coragem para falar. Quando finalmente começou a falar, sua voz era baixa e trêmula. Mãe, eu sei que não tenho o direito de pedir perdão, porque o que eu fiz é imperdoável. Durante 2 anos, eu tenho vivido com a consciência clara de que destruí a vida da pessoa que mais me amou no mundo. Patrícia fez uma pausa
limpando as lágrimas que começaram a escorrer. Eu queria te pedir perdão, não porque espero que você me perdoe, mas porque você merece ouvir que eu assumo total responsabilidade por tudo que fiz. Não foi por ambição, não foi por ignorância, não foi por pressão social, foi por crueldade pura. E não existe desculpa para isso. Carmen ouviu tudo em silêncio, observando cuidadosamente a filha para detectar sinais de manipulação ou falsidade. No entanto, o que ela viu foi muito diferente do que esperava. Uma pessoa genuinamente quebrantada, que havia perdido completamente a máscara de superioridade que usava antes. Patrícia, disse Carmen finalmente, com uma voz calma mas firme. Eu aprecio que você tenha assumido responsabilidade pelos seus crimes. Isso é mais do que você fez em toda a sua vida adulta. Carmen fez uma pausa, organizando seus pensamentos. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Eu não vim aqui para te dar absolvição ou para te fazer se sentir melhor sobre suas escolhas. Eu vim porque descobri que posso olhar para você agora sem raiva, sem mágoa, sem dor. Você não tem mais poder sobre minha paz de espírito. As palavras de Carmen foram pronunciadas sem crueldade, mas com uma clareza que deixou evidente que ela havia se libertado completamente do vínculo tóxico que existia antes. O que você fez comigo foi horrível, mas me ensinou que eu sou muito mais forte do que imaginava. Você tentou me destruir, mas na verdade me ajudou a descobrir quem eu realmente sou. Patrícia recebeu as palavras da mãe com uma humildade que jamais havia demonstrado antes. Eu entendo, mãe, e não espero nada diferente. Só queria que você soubesse que todos os dias eu penso no mal que causei e que se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Ela hesitou por um momento, depois continuou. Eu soube da fundação que você criou, das pessoas que você está ajudando. Fico feliz que você tenha transformado sua dor em algo positivo. É mais do que eu mereço, considerando que fui eu quem causou essa dor. A conversa durou cerca de 40 minutos, durante os quais Patrícia respondeu a algumas perguntas que Carmen havia guardado por anos sobre motivações e pensamentos que levaram aos crimes. Foi um processo doloroso, mas esclarecedor, que permitiu que Carmen finalmente fechasse alguns ciclos emocionais que permaneciam abertos. Quando se levantou para ir embora, Carmen olhou para a filha uma última vez e disse: Eu espero que você use o tempo que tem na prisão para se tornar uma pessoa melhor. Não por mim, mas por você mesma. E se um dia sair daqui, espero que seja uma pessoa capaz de contribuir positivamente para o mundo, em vez de causar dor às pessoas que a amam. Após o encontro com Patrícia, Carmen se sentiu estranhamente liberta de um peso que nem percebia que ainda carregava. Não era que ela havia perdoado completamente a filha. Isso seria um processo muito mais longo e complexo. Mas ela havia confirmado que sua própria cura emocional era real e sólida, que não dependia mais de qualquer ação ou mudança por parte de Patrícia. Eu me senti como uma pessoa visitando um capítulo encerrado de sua vida, disse ela à terapeuta após o encontro. Foi importante ver que eu posso estar na presença dela sem sentir raiva ou dor. Isso me mostra que realmente superei o trauma que ela causou. A psicóloga confirmou que essa era uma indicação muito positiva de cura emocional completa, algo relativamente raro em casos de abuso familiar tão severo. Carmen havia não apenas recuperado sua dignidade e independência, mas também havia transcendido o papel de vítima para se tornar uma sobrevivente empoderada. Nos meses que se seguiram, a Fundação Esperança continuou crescendo e expandindo seus serviços. Carmen havia criado parcerias com universidades para pesquisar métodos mais eficazes de identificar e combater abuso contra idosos. Estabeleceu convênios com hospitais para treinar profissionais de saúde a reconhecer sinais de maus tratos e até mesmo conseguiu aprovação para uma lei estadual que criava penalidades mais severas para crimes patrimoniais contra pessoas da terceira idade.
A dona Carmen se tornou uma das vozes mais importantes na defesa dos direitos dos idosos no Brasil, disse a deputada estadual Marina Oliveira, que havia apoiado a tramitação da lei. Ela demonstrou que é possível transformar uma experiência traumática em uma força para a mudança social positiva. É um exemplo de resiliência e propósito que inspira pessoas de todas as idades. A Fundação já havia ajudado mais de 200 famílias e recuperado mais de 20 milhões de reais em patrimônio roubado de idosos por familiares inescrupulosos. Rafael e Camila, agora com 19 e 17 anos respectivamente, haviam se tornado jovens admiráveis, em grande parte devido à influência positiva da avó e aos valores que ela havia conseguido transmitir a eles, mesmo durante os períodos mais difíceis. Rafael estava cursando Direito com o objetivo de se especializar em direitos humanos e trabalhar na fundação da avó após se formar. A vovó me ensinou que a verdadeira força não vem de ter poder sobre outras pessoas, mas de usar nossos recursos e talentos para proteger quem não pode se defender sozinho, disse ele durante uma apresentação escolar sobre figuras inspiradoras. Camila havia desenvolvido interesse em assistência social e já participava ativamente dos programas da Fundação como voluntária. Eu cresci vendo minha mãe biológica tratar minha avó como lixo e depois vi minha avó se levantar e se tornar uma heroína real, escreveu ela em uma redação que foi premiada em um concurso estadual. Isso me ensinou que nossas ações definem quem somos, não nossa posição social ou nossa profissão. Roberto continuava apoiando integralmente o trabalho de Carmen e a relação dos filhos com a avó, reconhecendo que ela havia sido uma influência muito mais positiva na formação do caráter dos jovens do que a ex-esposa jamais foi. 5 anos após a descoberta que mudou sua vida para sempre, Carmen celebrou seu 73º aniversário em grande estilo, cercada por centenas de pessoas cujas vidas ela havia tocado através da Fundação Esperança. A festa aconteceu no salão de eventos de um hotel elegante no centro de São Paulo. Mas não era uma celebração de ostentação ou vaidade. Era uma comemoração de propósito e impacto social. Entre os convidados estavam idosos, que haviam recuperado seus patrimônios roubados graças ao trabalho da Fundação, advogados e assistentes sociais que se dedicavam à causa, políticos que apoiavam legislações de proteção aos idosos e dezenas de famílias que haviam sido reunificadas após superarem situações de abuso. Quando descobri que havia sido roubada pela minha própria filha, pensei que minha vida havia acabado, disse Carmen durante seu discurso de agradecimento. Hoje eu entendo que aquele foi o momento em que minha vida verdadeira começou. Às vezes, precisamos perder tudo para descobrir quem realmente somos e qual é nosso verdadeiro propósito no mundo. A plateia aplaudiu de pé, muitos com lágrimas nos olhos, reconhecendo na história de Carmen um exemplo poderoso de como a adversidade pode ser transformada em força e propósito. Doutor Antônio, agora com 75 anos e oficialmente aposentado, mas ainda trabalhando como consultor voluntário da Fundação, fez uma surpresa especial para Carmen durante a festa. Ele revelou que havia criado uma bolsa de estudos em nome dela na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, destinada especificamente a estudantes interessados em se especializar na defesa dos direitos dos idosos. A Carmen transformou uma injustiça pessoal em uma cruzada pela justiça social, disse Dr. Antônio durante a apresentação da bolsa. Essa bolsa garantirá que seu legado continue inspirando novas gerações de advogados dedicados a proteger os mais vulneráveis de nossa sociedade. E bolsa seria financiada permanentemente com recursos da própria Fundação, garantindo que pelo menos 2 estudantes por ano pudessem se dedicar integralmente aos estudos sem preocupações financeiras,
desde que se comprometessem a trabalhar pelo menos 2 anos em organizações de defesa dos direitos dos idosos após a formatura. Rafael, agora formado em Direito e trabalhando como advogado júnior na Fundação Esperança, havia se tornado o braço direito de Carmen nas atividades legais da organização. Sua dissertação de conclusão de curso sobre abuso patrimonial contra idosos, aspectos criminais e preventivos, havia se baseado extensivamente na experiência da avó e nos casos atendidos pela Fundação, tornando-se referência acadêmica na área. Ver minha avó transformar dor em propósito me ensinou que a verdadeira hereditariedade não são os bens materiais que deixamos, mas os valores que transmitimos e o impacto positivo que causamos na vida de outras pessoas, disse Rafael durante sua formatura, onde foi orador da turma. Camila, cursando o 3º ano de assistência social, havia criado um projeto inovador de acompanhamento psicológico para famílias afetadas por casos de abuso patrimonial, reconhecendo que tanto as vítimas quanto os familiares inocentes precisavam de apoio especializado para superar o trauma e reconstruir relações de confiança. A transformação mais surpreendente, porém, havia acontecido com a própria Patrícia. Após cumprir 4 anos de sua pena de 9 anos, ela havia conseguido progressão para regime semiaberto devido ao seu comportamento exemplar na prisão e participação ativa em programas de reabilitação. Durante esse período, ela havia concluído um curso técnico em cuidados geriátricos e começado a trabalhar como auxiliar em uma casa de repouso administrada por uma organização religiosa que oferecia oportunidades de reintegração social para ex-detentos. O trabalho cuidando de idosos, ironicamente a mesma população que ela havia maltratado, se tornou uma forma de penitência prática e genuína. Todos os dias eu cuido de pessoas da idade da minha mãe, e isso me lembra constantemente do mal que causei, disse Patrícia em uma carta que escreveu para o padre José, que continuava sendo seu conselheiro espiritual. Não é uma punição que me foi imposta, é uma escolha que faço todos os dias para tentar reparar de alguma forma o dano que causei ao mundo. Ela havia pedido para que o padre transmitisse a Carmen que não esperava perdão nem reconciliação, mas queria que a mãe soubesse que estava dedicando o resto de sua vida a cuidar dignamente de pessoas idosas. Carmen recebia atualizações periódicas sobre a situação de Patrícia através do padre José, mas havia deixado claro que não desejava contato direto nem estava interessada em uma reconciliação. Eu fico feliz em saber que ela está tentando se redimir através do trabalho honesto, disse Carmen à sua terapeuta. Mas minha vida agora está construída sobre uma base sólida de autorrespeito e propósito, e não sinto necessidade de reabrir capítulos que já foram encerrados. Se ela realmente mudou, isso é bom para ela e para as pessoas que ela cuida agora, mas não muda nada na minha vida presente. Era uma atitude madura e saudável, que demonstrava que Carmen havia alcançado um nível de paz interior que não dependia do arrependimento ou da redenção de outras pessoas, nem mesmo da própria filha. Sua felicidade e realização estavam solidamente baseadas em suas próprias escolhas e ações, não nas ações de pessoas que haviam lhe causado dor no passado. A Fundação Esperança havia se tornado um modelo nacional de combate ao abuso contra idosos, com representações em 5 estados brasileiros e planos de expansão para outros países da América Latina. Carmen havia se tornado uma consultora respeitada internacionalmente, sendo convidada para conferências em outros países e para participar de comissões governamentais sobre envelhecimento populacional e proteção de direitos. O que começou como uma busca pessoal por justiça se transformou em um movimento social, disse a socióloga doutora Maria Helena Santos, que havia escrito um livro acadêmico sobre o impacto da Fundação na sociedade brasileira. Carmen demonstrou que uma pessoa comum, armada apenas com dignidade e determinação,
pode criar mudanças sistêmicas que protegem milhares de outras pessoas. A Fundação havia desenvolvido protocolos que eram usados por bancos para identificar possíveis casos de abuso financeiro, criado programas de treinamento para profissionais de saúde reconhecerem sinais de maus-tratos e influenciado a aprovação de leis em vários estados que aumentavam as penalidades para crimes contra idosos. Em uma tarde tranquila de domingo, Carmen estava sentada na varanda de seu apartamento, lendo um livro e observando o movimento da rua quando seu telefone tocou. Era uma ligação de uma mulher de 82 anos chamada Benedita, de Recife, que havia descoberto que seu filho estava desviando sua aposentadoria há mais de 3 anos para sustentar um vício em jogos. Dona Carmen, eu ouvi falar da senhora na televisão e consegui seu telefone com muito custo, disse a mulher com uma voz trêmula de nervosismo e vergonha. Eu não sei mais o que fazer. Meu filho me ameaça quando eu questiono para onde vai meu dinheiro e minha família acha que eu estou ficando senil. A senhora poderia me ajudar? Carmen ouviu toda a história com paciência e compaixão, fazendo anotações e oferecendo orientações práticas. Benedita, a primeira coisa que você precisa entender é que não é sua culpa e você não está imaginando coisas, disse Carmen com firmeza. Vou te conectar com nossa equipe em Recife e vamos cuidar de tudo. Você merece viver com dignidade e segurança, independentemente do que qualquer pessoa da sua família diga. Depois de desligar, Carmen sorriu pensando em como cada ligação dessas reafirmava o propósito que havia encontrado para a sua vida. Naquela mesma noite, enquanto jantava com Rafael e Camila, que haviam vindo visitá-la como faziam todos os domingos, Carmen refletiu sobre a jornada extraordinária que sua vida havia tomado. Vocês sabem, disse ela, olhando para os netos que se tornaram seus maiores orgulhos. Eu passei a maior parte da minha vida achando que meu valor estava em servir outras pessoas, em me sacrificar para que outros fossem felizes. Hoje, eu entendo que meu verdadeiro valor está em defender minha dignidade e usar minha experiência para proteger pessoas que estão passando pelo que eu passei. Rafael sorriu e disse: Vovó, você não apenas encontrou seu valor, você multiplicou ele milhares de vezes, ajudando outras pessoas a encontrarem o deles também. Camila acrescentou: e o mais incrível é que você fez tudo isso sem nunca perder sua bondade ou se tornar uma pessoa amarga. Você provou que é possível buscar justiça sem se tornar injusta, que é possível ser forte sem ser cruel. A história de Carmen se tornou mais do que uma narrativa de superação pessoal. Ela se transformou em um símbolo de esperança para milhões de idosos que enfrentam situações similares ao redor do mundo. Sua autobiografia, escrita com a ajuda de uma jornalista especializada e publicada 2 anos antes, havia se tornado um best-seller nacional e estava sendo traduzida para outros idiomas. Os direitos autorais do livro eram integralmente revertidos para a Fundação Esperança, garantindo a sustentabilidade financeira das atividades da organização por muitos anos. Eu descobri que minha história não é apenas minha, disse Carmen durante o lançamento do livro. É a história de todas as mulheres que foram subestimadas, de todos os idosos que foram maltratados, de todas as pessoas que descobriram que tinham muito mais força do que imaginavam. Se minha experiência pode inspirar uma única pessoa a buscar dignidade e justiça, então toda a dor que passei terá valido a pena. O título do livro, Nunca é Tarde para Recomeçar, da humilhação ao empoderamento, havia se tornado um mantra para pessoas de todas as idades que enfrentavam situações de abuso e injustiça. Se você chegou até aqui nessa jornada incrível da Carmen, já faz parte da nossa família especial. Eu sei que muitas de vocês que estão assistindo já passaram por situações parecidas, já se sentiram desvalorizadas por pessoas que deveriam nos amar e proteger.
A história da Carmen nos ensina que nossa força interior é muito maior do que imaginamos e que nunca, jamais, é tarde demais para buscarmos a dignidade que merecemos. Se você se inspirou com essa história, se ela tocou seu coração de alguma forma, por favor se inscreva no canal e ative o sininho. Vocês são a razão pela qual eu trago essas histórias de mulheres extraordinárias para vocês. E nos comentários, eu quero muito saber que outras histórias vocês gostariam de ouvir, que temas tocam vocês. Contem suas próprias experiências se sentirem à vontade. Esse é um espaço seguro onde todas nós nos apoiamos. Vocês são incríveis. Cada uma de vocês merece todo o amor e respeito do mundo. Até a próxima história. E lembrem-se, vocês são muito mais fortes do que imaginam.